Depois de uma temporada de quase um ano nos Estados Unidos, o ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, voltou ao Brasil e a Brasília. Ele desembarcou na capital federal na quarta-feira, de olho na eleição de 2022. Deve se filiar ao Podemos no próximo dia 10. Há 2 semanas, ainda fora do Brasil, ele já demonstrava disposição para voltar ao cenário político após romper com o governo Bolsonaro em abril do ano passado. E se fez notar bem ao seu estilo, com um vídeo nas redes sociais atacando uma proposta de emenda à Constituição apoiada por muitos parlamentares e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que limitava a autonomia dos membros do Ministério Público. Tem uma proposta na Câmara dos Deputados que, se for aprovada, vai permitir que políticos interfiram no trabalho do Ministério Público, ou seja, na atividade daquele promotor. Você acha que o promotor vai ter condições de realizar o seu trabalho sem medo de sofrer retaliações? A proposta acabou sendo derrotada, mas Moro tornou evidente um de seus desafios mais importantes nesse momento de articulação para a disputa presidencial: a resistência que enfrenta dentro do próprio meio político para se consolidar como o candidato de terceira via. Na quarta-feira, o ex-juiz da Lava Jato teria um encontro com dirigentes do PSL em Brasília, partido que se uniu ao DEM para criar o União Brasil. Mas por pressão de caciques da legenda que não querem associar o PSL à candidatura de Moro, o encontro foi cancelado. O próprio presidente Jair Bolsonaro aposta nessa falta de traquejo para minimizar a candidatura de seu ex-aliado, como disse em entrevista à Jovem Pan. Eu fico imaginando o Moro, chefe do Executivo Federal, Estadual, Municipal, negociando com o Parlamento. Eu fico imaginando como é que ele vai negociar com o Parlamento, conversar, que está lá o Parlamento. Tá lá o Parlamento. Aí você tem que conversar com os caras, pô. Quem são esses caras? Esses caras têm poderes. Quais são os bastidores da articulação de Moro para ser candidato a presidente? O ex-ministro já definiu como pretende enfrentar as resistências ao seu nome dentro e fora do meio político? E hoje, quais são as chances dele se viabilizar como candidato da terceira via contra Lula e Bolsonaro? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a colunista Bela Megali e com o cientista político e professor do INSPER, Carlos Melo. Fique com a gente. Bela Megali, nesse momento, qual é a disposição do ex-juiz Sérgio Moro de realmente ser candidato à presidência em 2022? E já dá para dizer que a escolha dele será mesmo pelo Podemos, partido que inclusive marcou um evento de filiação do Moro agora no próximo dia 10. Conta pra gente como é que tá essa articulação. Olha, a gente pode dizer sim que o Sérgio Moro tende a ser candidato à presidência da República. Pelo menos tem sido esse o sinal claro que o Moro dá a interlocutores políticos, não só de dentro, mas de fora do Podemos também. E como você mencionou na sua pergunta, esse ato de filiação já está marcado para as 9 horas da manhã do dia 10 aqui em Brasília. O Moro, inclusive, já fez uma sessão de fotos ontem em São Paulo, não só para esse ato, mas também para produzir um material que deve ser usado na sua pré-campanha à presidência da República. Já entregou imagens dele com a família, dele mais jovem, que vão formar um vídeo que vai ser exibido no dia do ato de filiação, e tem agendado uma série de conversas, não só com interlocutores políticos aqui em Brasília. Inclusive hoje, na quarta-feira, ele está em Brasília tendo conversas com integrantes do União Brasil, aquele partido que vai resultar da fusão do PSL e do DEM, como também teve conversas com senadores, entre eles o Alessandro Vieira, do Cidadania, que se destacou bastante aí no andamento da CPI da Covid. E em São Paulo, ele também marcou algumas agendas com nomes do empresariado que ele gostaria que integrasse a sua pré-campanha à presidência. Então, os sinais que o Moro tem dado para quem está no entorno dele é
de muita animação com esse projeto político, de concorrer ao Palácio do Planalto em 2022. Ô Bela, por que o Podemos? O Moro chegou a cogitar outros partidos ou ficou sem espaço em outros partidos e foi para o Podemos, que não é um dos maiores partidos brasileiros? Carol, o Moro sempre teve uma boa relação com as lideranças do Podemos. Vale a gente lembrar que em 2018, um dos candidato da sigla à presidência da República foi o Álvaro Dias, que é senador do Paraná, o mesmo estado do Sérgio Moro. E eles até chegaram a ter uma conversa nos bastidores ali naquela época, e o Moro, inclusive, liberou o Álvaro Dias a falar na campanha que, se fosse eleito, o Moro provavelmente ocuparia um cargo de ministro na sua gestão. Então, sempre teve essa proximidade com algumas figuras do Podemos, e, além disso, o Podemos segue nessa pauta do combate à corrupção, que a gente sabe que é a menina dos olhos do ex-ministro Sérgio Moro. Então, isso também o direcionou para esse partido. E outra questão é que teve um empenho muito grande da deputada Renata, que é a presidente da sigla, a Renata Abreu, e ela vem insistindo há meses com outros integrantes do Podemos, junto a Moro, para que ele se candidate à presidência da República ou ao Senado. Então, houve essa gestão aí do partido junto ao Moro. Enquanto outras siglas, por exemplo, siglas do Centrão, como PP, MDB, a gente sabe que tem opositores ferrenhos ao ex-juiz Sérgio Moro por causa da condução dele na Lava Jato. Então, de fato, não sobram muitas opções que que coincidem aí os objetivos e valores com os do ex-ministro da Justiça. Mas essas conversas se dão em que bases, Bela? Quer dizer, o Moro necessariamente trabalha com a ideia de ser ele o candidato à presidência, ou ele admitiria, por exemplo, ser vice de algum outro desses nomes aí da terceira via? Hoje a prioridade do Moro e do Podemos é que ele seja, sim, o candidato à presidência. Por quê, Carol? O partido tem em mãos pesquisas que mostram que o Moro, por ter, inclusive, um alto índice de conhecimento, já partiria de um número para incorporar essa terceira via bastante acima de outros nomes, como o do ex-ministro Mandetta ou do próprio João Dória. Agora, de fato, o Moro admite, sim, que ele pode deixar de concorrer à presidência da República se um outro nome que incorpore essa terceira via, ou seja, uma alternativa a Lula e a Bolsonaro, esteja mais à frente dele e tenha mais chances aí de vencer essa corrida pela presidência da República. Inclusive, isso chegou a ser conversado em um jantar que o Moro teve no final de setembro com o Mandetta, o ex-ministro Mandetta, e o João Dória, e nessa conversa todos ali firmaram um pré-compromisso de que abririam mão de concorrer à presidência caso um deles estivesse mais forte. Abriria mão de concorrer ao cargo em nome do nome mais forte para incorporar essa terceira via. Mas uma coisa é falar e a outra coisa é fazer, né, Carol? Então, a palavrada está, mas se isso vai ser cumprido já é outro papo. Até porque ninguém disse quando vai fazer isso, né, e qual seria o balizador para a tomada dessa decisão. Agora, como é que o ex-juiz Sérgio Moro pretende superar, né, a rejeição que ele agora tem, né? Mais de 50% de rejeição. Ele é detestado pelos petistas, detestado pelos bolsonaristas. Quais são as contas que o ex-juiz Sérgio Moro faz nesse momento? Ele pode, por exemplo, tentar agregar parte do eleitorado de esquerda, o pessoal que vota no Ciro Gomes. O que ele pensa sobre isso? Na verdade, essa estratégia toda, Malti, que está sendo traçada em relação a quais áreas o ex-ministro Moro, ex-juiz da Lava Jato, consegue agregar como candidato. Hoje o foco, de fato, é o eleitor que se sente órfão em relação a uma terceira via, ou seja, uma alternativa a Lula e a Bolsonaro. Então, o foco do discurso do ex-ministro Sérgio Moro como candidato deve ir muito na linha da pacificação, uma alternativa tanto a Lula quanto a Bolsonaro, para quem já está cansado de brigas, enfim, e desse clima de animosidade que vem tomando conta do cenário brasileiro. E, então, o Moro quer aliar isso a frentes de progresso econômico, social, e é por isso que ele também tem buscado outros nomes para ajudar
aí a compor a sua equipe, porque o que já foi detectado, tanto pelo ex-juiz quanto pelos profissionais que o assessoram, Maltic, é que o Moro não pode mais só bater na tecla do discurso de combate à corrupção. O que não é aceitável de maneira nenhuma são essas indicações políticas. Claro que às vezes existem indicações positivas, mas quando se começa a preencher esses cargos técnicos, principalmente de polícia, por questões político-partidárias, realmente o resultado não é bom para a corporação, inclusive. Ele precisa mostrar qual é o seu projeto de Brasil, o que ele tem, o que ele planeja para acabar com a pobreza no país, para que as pessoas não passem fome, para que o desemprego diminua, para que a inflação volte a baixar. Quais são os projetos do candidato Sérgio Moro que de fato vão impactar também na vida do brasileiro, além do combate à corrupção? Então hoje o objetivo do Podemos e do Moro é mostrar o ex-juiz, quem está por trás do ex-juiz Sérgio Moro, quais são as outras frentes de atuação dele, fora desse projeto de combate à corrupção que já é sabido. Além dessa inexperiência política, Bela, ele tem outro calcanhar de Aquiles importante, né? O Moro perdeu muita musculatura política. Primeiro, quando aceitou ser ministro do presidente Jair Bolsonaro, em todo aquele contexto, né, de polarização lá depois de 2018. Depois teve tudo que veio à tona na Vaza Jato, né, aquela troca de mensagens que mostravam uma relação de juiz e procuradores do caso que iam além do que se esperava institucionalmente. E, por fim, a própria anulação das condenações do ex-presidente Lula, porque Moro foi julgado parcial. Como é que ele pretende lidar com esses pontos fracos e esses calcanhares de Aquiles? Carol, essa questão da Vaza Jato e da suspeição do Moro decretada pelo Supremo Tribunal Federal tem sido aí uma incógnita no entorno dele. Isso ainda está sendo elaborado, a maneira como esses temas tão delicados serão traçados publicamente. Eu apurei, por exemplo, que isso não vai ser abordado no discurso dele de filiação no ato do Podemos, que já vai ser um discurso, digamos, de pré-candidato, em que ele já vai se colocar à disposição do partido, à disposição do país. Então, não existe ainda um consenso, uma estratégia definida de que maneira o ex-ministro vai se posicionar tanto sobre essas acusações decorrentes da Lava Jato, quanto a suspeição envolvendo os processos do ex-presidente Lula. Por 7-4, o plenário do Supremo validou o julgamento da segunda turma, que considerou o então juiz Sérgio Moro parcial na condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. O que a gente pode dizer é que até agora o que o Moro faz é negar que tenha esse tipo de parcialidade. Ele diz que ele atuou como qualquer juiz e que os contatos que teve com procuradores da Lava Jato são normais. E então, por enquanto, a estratégia que eu apurei até agora e que eu vejo é que o assunto inicialmente vai ser ignorado e vai se jogar para frente um pouco isso, deixando inclusive o Moro ficar até mais maduro para poder ter esse tipo de conversa e esse tipo de abordagem tão delicada em público. Porque, Carol, ele está passando por um intensivão, uma série de sessão de fotos, media training, entre outras preparações, para ficar um candidato ali mais afinado. Eu falei com pessoas que estão no entorno dele, ajudando a burilar, entre aspas, o Moro candidato, e o que eles me falam é que o Moro está melhorando, mas que hoje, inclusive, não estaria pronto para um debate, não estaria pronto para uma entrevista que o confrontasse em relação a esses temas mais delicados. Bela, a gente já falou do eleitorado e já falou também do desprezo que alguns políticos têm pelo ex-juiz Sérgio Moro por conta da Operação Lava Jato. Ele também pretende se aproximar desses políticos que hoje têm uma verdadeira repulsa ao nome dele. A gente lembra até do Rodrigo Maia, que falava isso abertamente. Ele tem esse interesse de ter também padrinho político, para além do Álvaro Dias, do Alessandro Vieira, para dar corpo a essa candidatura?
Hoje, o projeto inicial, Maltic, é se aproximar de políticos que tenham uma agenda similar ou uma agenda com pontos de confluência com a agenda do Moro como candidato. Então, não existe esse passo inicial de se aproximar com políticos com quem ele teve atrito. Mas é claro que as coisas podem ir mudando ao longo do ano, né? Já que a gente demora um ano para a campanha, para a eleição de fato de 2022 acontecer. Então, a estratégia inicial é agregar apoios em torno dessa agenda do Moro, que a gente sabe que são parlamentares que já têm esse discurso do combate à corrupção, os próprios parlamentares do Movimento Brasil Livre, que já eram apoiadores de Moro e ficaram do lado dele, não do lado de Bolsonaro, quando ele saiu do governo. Então, a ideia é ir agregando esse tipo de liderança, tanto dentro do Congresso quanto nos estados. Bela Megali, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Valeu, Bela, muito obrigado. Obrigada, Carol, obrigada, Maltic. Professor Carlos Mello, na sua avaliação, o ex-juiz Sérgio Moro tem força para ser um possível nome unificado de terceira via? Quais seriam os pontos a favor e contra essa pretensão do Moro? Há um ano da eleição, qualquer afirmação taxativa corre o risco de ser contrariada lá na frente. Temos que tomar cuidado com isso. Hoje, visto de hoje, me parece que não. O Sérgio Moro é uma figura controversa em vários setores do espectro político. É controverso no bolsonarismo, é controverso, logicamente, no petismo, mas também nesses partidos chamados de centro, não é uma unanimidade. Não é? Existem uma série de partidos do centro e do centrão que tem no mínimo desconfianças em relação ao Sérgio Moro. Além do que, ele precisava ser muito mais atraente, né? Ele precisava ter uma largada mais forte do que os 8 ou 9% que demonstra hoje. Não é pouca coisa quando comparado com os demais candidatos da chamada terceira via, mas, por outro lado, não é também sedutor, não é um candidato que possa se dizer que vai arrebatar corações e mentes com a possibilidade de vitória. Seria uma aposta que os partidos não estão dispostos a fazer, até porque teriam candidatos dos próprios partidos, para fazer apostas. Pois é, a gente tem agora o mês de novembro muito emblemático, e com informações importantes. O PSDB vai definir um candidato entre o governador Dória e entre o governador Eduardo Leite. A gente também tem o MDB aí se movimentando com a Simone Tebet e por aí vai. No caso do PSDB, que talvez seja o que está mais firme, mais sólido, o senhor vê alguma chance do PSDB entrar em acordo com o Podemos, por exemplo, para que dali saia apenas um candidato? Olha, num processo eleitoral todo mundo quer apoio, né? Então ninguém, eu diria para você que interessaria ao PSDB procurar o Podemos e até ter o Moro na chapa do PSDB, na chapa como vice ou candidato ao Senado, seja de João Dória, seja de Eduardo Leite. Mas eu não vejo o contrário. Eu não vejo o PSDB se submetendo a ser vice de um candidato, como eu disse, será uma aposta. Então, pode ser interessante para compor a chapa, seja na vice, seja para o Senado, mas não como cabeça de chapa candidato à presidência da República. Agora, o que está acontecendo no presente momento, eu pelo menos verifico, talvez esteja equivocado, mas eu verifico que alguns que estão sendo cogitados serão candidatos de qualquer maneira. Agora, professor, a terceira via já se coloca de uma forma muito pulverizada, né? A gente tem pelo menos 11 nomes aí com essa pretensão, além do PSDB
Tem o PSD se articulando com o Rodrigo Pacheco, o MDB tentando construir com a Simone Tebet, tem candidatura no Partido Novo, enfim. Não deveria ser uma eleição diferente de aglutinação dessa suposta terceira via, já no primeiro turno? Eu acho que esse número de 11 tende a se reduzir. Haverá aí um afunilamento natural, né? Aproximações de partidos, fechamento de algumas alianças. Então, acho que esse número pode se reduzir substantivamente. No entanto, eu não vejo hoje entendimento para que saia uma candidatura aglutinativa, uma candidatura que consiga aglutinar todas as demais, né, para se colocar fortemente nessa disputa. Pode ser que saia dali 2, 3, 4 candidaturas, e essa fragmentação, evidentemente, ajuda os candidatos que estão na frente, já colocados para ir ao segundo turno. Respondendo objetivamente, deveria, mas as condições políticas, as circunstâncias não contribuem muito para isso. Dá para dizer que tem um candidato que poria mais medo ou mais preocupação em Lula e Bolsonaro, desses que a gente já mencionou aqui, pelo menos uns 3, 4 nomes, dando destaque para o Moro, para o Mandetta, para o Pacheco e também para o Ciro Gomes, né? Essa pergunta tem que ser respondida em 2 fases. A primeira é o primeiro turno. No primeiro turno, talvez alguns desses candidatos retirem votos de Jair Bolsonaro, por exemplo. Você imagina que Sérgio Moro pode, por correr numa raia muito parecida, por Jair Bolsonaro ter se favorecido da Operação Lava Jato, que está simbolizada no Moro, é possível que uma candidatura como a de Sérgio Moro retire votos de Jair Bolsonaro e assim fica ali um rally, né? De quem será a segunda vaga para o segundo turno? Eu acho que isso é menos possível em relação a Lula. Ciro Gomes poderia retirar alguma coisa, mas me parece que retira pouco. Até não parece só a mim, acho que a ele também, porque ele tem mesmo se distanciado do Lula, do PT, do eleitor do PT, com as críticas que tem feito ao ex-presidente. Acho que o Lula corre menos risco em relação a isso. Agora, no segundo turno, me parece que qualquer uma dessas candidaturas, se chegar ao segundo turno, né, seja no lugar de Bolsonaro, que talvez fosse mais provável, ou no improvável lugar de Lula, seria muito forte, né, porque além de reunir os votos do candidato que ficou para trás, né, ainda se favoreceria da rejeição, seja a rejeição ao Bolsonaro, o antibolsonarismo, seja a rejeição a Lula, o antipetismo. Quer dizer, o Moro para crescer, ou qualquer outro nome desses da terceira via, né? Talvez a exceção de Ciro Gomes, tem que tirar votos de Bolsonaro, né, professor? Não tem um caminho ali pela esquerda com o Lula dominando as pesquisas nesse momento. O Lula parece consolidado e ele tem uma vantagem, que é a possibilidade de desgaste muito pequeno. Me parece que o PT, o que tinha que se desgastar, já se desgastou ao longo do tempo. Não é governo, portanto, tem uma condição favorecida em relação a isso, enquanto que o Jair Bolsonaro é governo. Isso traz bônus, evidente, no uso da máquina, mas traz um ônus muito grande também, né? Basta olhar para as pesquisas, o grau de desaprovação ao governo. Além do que, Jair Bolsonaro ajuda bastante os seus adversários, né? Porque a cada semana ele consegue criar fatos contra si próprio, né? E o Facebook tirou do ar uma live transmitida pelo presidente Jair Bolsonaro na última quinta-feira, em que ele mentiu ao fazer uma relação entre vacinas contra a Covid e a AIDS. Como é que o senhor está vendo esses movimentos do presidente apelando realmente ao populismo econômico de forma absolutamente transparente nesse momento, porque ele mesmo já não esconde mais o que está fazendo? O senhor acredita que ele pode recolher frutos disso na campanha? De fato, ele conseguirá obter o seu objetivo, portanto? Sempre tem algum ganho, né? Distribuir recursos sempre traz algum ganho. Sobretudo, traz ganho para local,
deputados, por exemplo, que conseguem levar esses recursos às suas bases, né, aos seus municípios. Em relação ao presidente da República, sim, pode ajudar, pode de alguma forma consolidar Jair Bolsonaro nessa disputa para o segundo turno. Mas nós temos que levar em conta alguns fatores, né? Sob pena de, se não fizermos isso, olharmos uma miragem no espelho retrovisor. O que eu quero dizer com isso? O cenário de 2022 não é igual ao cenário de 2020, onde a distribuição de recursos farta elevou a popularidade do presidente substancialmente, né? Naquela ocasião, foram distribuídos 297 bilhões de reais. A economia não estava tão ruim, a inflação estava ainda contida, o desemprego sim estava ruim, mas o problema da inflação ainda não tinha se colocado, e nós chegamos ao final de 2020 com 200 mil mortes. Né? Nós entraremos em 2022 com inflação alta, com juros altos, com queda de renda, né? Alguma coisa perto de 10%, não é pouca coisa, muito pelo contrário, com 600 e tantos mil mortes, e com um esbanjamento de recursos muito menor do que foi em 2020. Né? Alguma coisa em torno de, se tudo correr bem para o governo, em torno de 1/3 do que foi gasto lá. Então, Jair Bolsonaro sim é capaz de fazer esses gestos, mas talvez isso não seja, não tenha o resultado esperado por ele. Veja, ele parte de um patamar considerável, né? Todas as projeções, testes que, por exemplo, o Datafolha já fez, dão a Jair Bolsonaro uma base de alguma coisa, uma base fiel, que concorda com tudo que faz Jair Bolsonaro, em torno de 15%. 15% mais o Diário Oficial não é pouca coisa. No entanto, basta um desses candidatos de terceira via disparar e chegar a esse patamar a 15%, algo entre 15% e 20%, que fica absolutamente competitivo em relação ao Bolsonaro. Menos em relação a Lula, que isso seria só no segundo turno, mais competitivo em relação ao Bolsonaro. Professor Carlos Mello, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no A Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Obrigada, professor. Até a próxima. Muito obrigado a vocês e até a próxima. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudio do programa Roda Viva da TV Cultura. A produção foi da Amanda Scatolini. E a edição foi do Gustavo Angeléias. Tchau. Até mais.